Bom dia, Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. Bom dia, Ieban. Bom dia, pastor. Bom dia, Carmen Lúcia. Que o nosso Deus nos abençoe. Que tenhamos um domingo guardados e abençoado, um domingo feliz na presença do nosso Deus. E vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos pensar na obra do Espírito Santo. E ele vos guiará a toda a verdade. A ação e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja. E por falar em verdade, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. João nos revela mais um pouco sobre Deus, o Deus vivo, o Deus que merece, o Deus que age, o Deus que recebe a sua, a nossa adoração. O Deus que nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Evangelho de João, falaremos hoje a ação do Espírito Santo, só no Evangelho de João, muito curtinho, muito rápido. Estamos na aula online, mas vamos ver o que João fala sobre o verbo, a palavra com letra maiúscula, o verbo que veio ao mundo e habitou entre os homens, habitou entre nós e se fez carne e nos ensinou e revelou a natureza do Pai, o próprio Deus, o Emanuel, Jesus, o Deus conosco. E chegando ao final da sua missão, ele fala aos seus discípulos. Então, no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15, 16, 17, ali Jesus prepara já os seus discípulos para receberem o Espírito Santo, porque ele iria para o Pai. E ele não iria nos deixar órfãos, não iria deixar os discípulos órfãos. Mas vamos lá, estou já adiantando, mas vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na sua vida, na minha vida. É o que o nosso Deus espera de cada um de nós. Então nós vamos já pensar em João, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus disse à mulher samaritana que estava pegando água no poço e Jesus pediu água para ela. E disse que se ele oferecesse água para ela, a água que ele daria a ela era a água da vida, que iria abundar e ela nunca mais sentiria sede, a água que lhe daria a vida eterna. Mas ele fala para ela que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e nós adoramos a Deus, não aquilo que nós estamos vendo, mas o Deus vivo, o Deus espírito, que nós não precisamos ver, mas nós o temos em nossos corações, agindo em nós. Nós o adoramos, nós cantamos louvores, nós oramos, nós conversamos com Ele e Ele nos vê. Ai, que bênção isso, né, meus irmãos? Então, continuando, e Jesus também não só falou à mulher samaritana que Deus é espírito, mas também disse a Filipe. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus ainda falou, Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Então eu e o Pai somos um, o Pai. Então Jesus já o estava preparando, não só Filipe, mas todos os seus discípulos, menos Judas Iscariotes, que o havia traído, mas porque Jesus estava já prestes a subir para o céu. E antes de subir para os céus, ele iria ser sacrificado como um cordeiro de Deus por nós. Então Jesus estava preparando-os para a sua ida. E Jesus, ele disse, eu falo com vocês, e vocês, Jesus sendo Deus, ele conhece o nosso coração, nos conhece. Então ele disse aos seus discípulos, eu estou vendo que vocês estão tristes. Não fiquem tristes, porque eu não deixarei vocês órfãos. Por
Por que não? Porque eu estarei convosco. O Espírito Santo virá, Ele, Deus, Senhor Jesus. Eu estarei com vocês. Eu não vos deixarei órfãos. Então, minha irmã, meu irmão, nós não estamos órfãos. Porque nós cremos naquele que foi enviado por Deus em Jesus Cristo. Nós cremos em seu Filho, que nos deu a vida eterna, que nos dá a vida eterna. E nós cremos que Ele foi, mas Ele enviou o Espírito Santo, que nós adoramos, a quem nós cantamos, a quem nós contamos todas as coisas, boas e ruins, tristes ou alegres, a quem nós agradecemos, a quem nós pedimos. Então nós não estamos órfãos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Jesus falou, não vos deixarei órfãos. Aí Jesus, nessa conversa com os seus discípulos, ele vai falando, ele fala no capítulo 14 do Evangelho de João, que ele fala sobre o Espírito Santo, que ele iria para o céu, mas ele promete que ele irá enviar o Espírito Santo. Depois, no capítulo 15, ele fala da videira verdadeira, que nós devemos estar unidos a ele sendo a videira, e nós somos os ramos, os galhos, e estando ligados a ele, nós iremos frutificar. Mas se não estivermos ligados a ele, esses galhos serão cortados, morrerão secos, e os que estão ligados, grudadinhos nele, ele irá podar para que frutifique ainda mais. A vida em Jesus, a vida estando no Espírito Santo, frutifica, dá bons frutos, queridos. Jesus também no capítulo 15, ele fala sobre a videira, mas no capítulo 16, ele fala do trabalho do Espírito Santo. João capítulo 16, 15, ele fala da videira, no 14 ele fala da vinda, e no capítulo 16 ele fala do trabalho, que é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala que o Espírito Santo é quem convencerá, quem nos convencerá, e pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus cumpriu esse papel em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 16, o trabalho do Espírito Santo. E no capítulo 17, Jesus ele já deixa bem claro aos seus discípulos a sua ida aos céus. E ele fala, ele ora por seus discípulos, pedindo a Deus o Pai que os guarde, e ora também por nós. O Evangelho de João deixa claro para nós que o Espírito Santo, ele viria sendo o próprio Deus, o Deus em nós, o Espírito Santo. Lembrando sempre, friso bem, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em essência, totalmente Deus. Jesus, o Verbo, que se fez carne, veio, o Deus Todo-Poderoso Criador, que enviou seu Filho, e agora era o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vindo ao mundo, totalmente Deus, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque Deus é justo. E olha só, meus irmãos, ele veio, o Espírito Santo, que veio atuar em nós, não é diferente. Ele é Deus em essência, e ele veio para nos convencer, e veio fazer o principal papel do Espírito Santo, lembrar aos seus discípulos tudo o que Jesus havia os ensinado durante os 3 anos que Jesus esteve com eles. Lembrá-los das suas palavras, lembrá-los de suas ordens. E isso ele faz a nós hoje. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de carinho, das palavras de amor ao próximo, da palavra de salvação que Jesus deixou para nós. E o Espírito Santo é esse Deus que nos faz lembrar que nós somos salvos. O Espírito Santo, atuando em nossas vidas, cumpre a sua principal missão: glorificar o Filho, glorificar a Jesus Cristo através de cada um de nós. O papel principal do Espírito Santo em nossas vidas é nos ajudar, é nos fazer entender o propósito de Jesus ao mundo e fazer com que nós
levemos o outro, as pessoas, ao caminho da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ensinará toda a verdade. E a verdade é Jesus. Então, quando estivermos falando do Senhor Jesus, as pessoas estaremos sim cumprindo a vontade de Deus, o Pai, cumprindo a missão do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, e nos convencendo do pecado, nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus e ganhamos a salvação através do Senhor Jesus, com a ação do Espírito Santo em nós. E assim estaremos prontos para levarmos outros ao conhecimento de Deus, glorificando a Jesus Cristo, o nosso Salvador. É essa a missão do Espírito Santo, fazer de mim e de você um instrumento nas mãos de Deus, glorificando ao Senhor Jesus, aquele que veio, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que nos amou e se sacrificou por nós, aquele que voltará, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembra de Apocalipse 1:8? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus veio e está entre nós. Ele vive em nós e ele faz a obra através da sua vida, através da vida da igreja, atuando na igreja. E ele voltará. O nosso Deus, o Senhor Jesus, voltará para nós e nos levará com ele. Então nós devemos estar submissos à vontade de Deus. Estar submisso à vontade de Deus é estar pronto para deixar o Espírito Santo agir em nós, para que possamos levar outros ao conhecimento do amor de Deus, através do Espírito Santo que age em nós. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da nossa igreja, as nossas vidas. E semana que vem falaremos sobre a ação do Espírito Santo nas cartas paulinas. Deus nos abençoe. Um domingo abençoado para todos nós. Beijos, beijos.